Muito boa noite aos nossos amigos e telespectadores da TV8 e da Connect TV. Mais uma vez estamos de volta com o nosso Política em Foco. Hoje o nosso entrevistado é o ex-governador do estado de São Paulo, Márcio França, que já nos ouve. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Política em Foco. Boa noite, prazer falar com vocês. Falar mais uma vez, né? Já falamos, mas estamos falando de novo, é um prazer aí. Eu vou chamá-lo sempre como governador, porque eu acho que é uma prática usual, né? A gente sempre trata dessa maneira e acho que reforça até um pouco desse momento político que a gente vê já, a movimentação, vamos dizer, pré-eleitoral. Eu queria começar fazendo uma pergunta direta a respeito de política. A gente está passando talvez o pior momento da história brasileira, se a gente falar de economia, se a gente falar das questões sanitárias, e uma guerra deflagrada na política, nos bastidores da política. O senhor considera que o governo de São Paulo tem atuado da melhor maneira possível, ou o senhor faria diferente desde o enfrentamento da pandemia até, vamos dizer, as relações políticas com o governo federal? Bem, eu teria feito provavelmente muito diferente, né? Começar pelo início, porque o assunto começou em 19, você vai se recordar, em 2019, no final do ano, né? E desde lá eu venho orientando o governador a fazer o bloqueio da única forma que existe no Brasil de ingresso de estrangeiro. 99% dos estrangeiros entram por Cumbica. Se nós tivéssemos feito o bloqueio ali com quarentena, certamente teríamos muito menos casos. O governador não fez isso. Depois, logo após, ele fez um grande carnaval junto com o prefeito de São Paulo. Vocês se recordam, chamado Carnaval do Século, né? O cara Ivete Sangalo, pessoas na rua, 3 milhões de pessoas. Então, eles praticamente jogaram álcool em cima da fogueira, né? E depois veio uma sequência de erros. Por exemplo, quando o assunto já estava disseminado, o ideal é que nós tivéssemos um controle no transporte coletivo, porque boa parte das pessoas se contamina no transporte coletivo. Eles também não fizeram esse controle, ao contrário, reduziram o número de ônibus, vagões da CET, do metrô, de trem, e foram agravando a situação no contato. Depois, erraram de novo ao construir uns hospitais de campanha que estava na cara que não seria uma coisa definitiva. Na primeira onda, tinham vários hospitais de campanha. Depois, quando veio a segunda onda, já não tinha mais nenhum hospital de campanha, porque eles montaram e, com medo da implicação disso, desmontaram correndo, gastaram uma fortuna. E eu tinha sugerido que eles utilizassem os hospitais que já existem, que estão abandonados. Muitos têm leitos vazios. Teria ficado um legado importante para a segunda fase ou para a terceira, que vai começar a surgir. E também outras doenças que vão surgir, né? Enfim, eles cansaram de errar. E com relação ao relacionamento público, federal, estadual, o que aconteceu foi uma briga da política. O governador Dória, que não sabia nem sequer que existia um acordo bilateral no Butantã, ele se apropriou do tema, naturalmente, que é a especialidade dele, grudou nesse tema, né? E aí passou a fazer um contraponto ao governo federal, que equivocadamente achava que tinha uma outra solução que não fosse vacina, que também não tinha. Então aí ficou essa briga, e isso é péssimo, né, para o estado de São Paulo. Basta que você veja que o Brasil, até pouco tempo atrás, era o epicentro da pandemia no mundo, mas São Paulo, que é o estado mais rico, é o epicentro da pandemia no Brasil. Isso não tem nenhum sentido. São Paulo é o estado mais forte economicamente, mais desenvolvido, com mais universidade, com pesquisa. Em São Paulo, a gente trata na frente. Tudo que São Paulo está acostumado a liderar é o positivo e não o negativo. Nem agora, fazendo a vacina aqui em São Paulo, a gente acho que está em quinto ou sexto em quantidade de vacinação. Então, porque o governador é especializado em publicidade, né? É o forte da atividade dele. Então, todos os dias ele quer fazer lá a live com todo mundo igualzinho, vocês já viram lá.
acho que ele fez 400 lives assim, todos os dias tentando anunciar antecipadamente alguma coisa. Por vezes anunciou coisas erradas, né? Como anunciou que a vacina era paulista, quando na verdade a gente monta aqui, mas o insumo original não é paulista, né? Ele tinha cortado, por exemplo, investimentos na pesquisa e na ciência, né? Ele tinha aumentado o valor de impostos, por exemplo, do diesel de ônibus. Qual o sentido de aumentar ICMS de diesel no momento desse? Todo mundo retrai, tira ônibus, quer dizer, mais gente pega o mesmo ônibus. Então, a atuação do governo de São Paulo foi perto do desastre. Não foi o desastre absoluto, porque a vacina, graças a Deus, né, nós temos o Butantan, que é um instituto de 100 anos, que dá a impressão que foi o Dória que inventou. Eu digo, na época da campanha, o Dória agarrou no Bolsonaro. Vocês se lembram que ele falava do Bolsodória, enfim, né? Eu até disse que mais tarde ele agarraria em qualquer coisa que fosse sucesso. Agora ele está agarrado no Butantan, né? Eu brinco que vai ser o Dória Tantan na eleição. Ele vai falar que ele é que criou o Butantan, que o Butantan foi ele que fez, enfim, para associar o nome dele à vacina, né? A imprensa, eu até tenho convocado muito, depois vocês podem fazer esse teste, procura saber quem assinou esse convênio com a China que deu origem à vacina. Você vai ver que não foi João Dória. Então ele é incrível. Agora, ele tem seus méritos porque ele é um bom publicitário, né? Mas eu não creio que tenha sido uma boa atuação, não. Então eu teria feito muitas coisas diferentes, né? E acho que essa história de fechar, como foi fechado, em momentos equivocados, hoje criou-se uma confusão que ninguém consegue entender direito até que horas que abre ou que fecha cada uma das atividades, né? Eu sugeri, por exemplo, que a gente fizesse a abertura de atividades por horários, para que as pessoas não tivessem que fazer o transporte coletivo ao mesmo tempo. Demorou muito tempo, eles até foram nessa toada, mas levaram 1 ano e pouco para aceitar a ideia. Eu sugeri que eles colocassem gente para limpar o corrimão, coisas simples, com álcool gel, e colocar máscara obrigatória na entrada do ônibus, álcool gel na entrada do ônibus ou do metrô, e luva de plástico, né, como a gente tem em alguns restaurantes, enfim, obrigatório. Vai custar um valor, claro, mas era preferível do que o que foi gasto com toda essa quantidade de tratamento que nós tivemos. E São Paulo tem 100 mil mortos, né? São 100 mil famílias diretamente atingidas, gente que não precisava morrer, né? E fora as que estão doentes, que a gente não sabe a consequência ainda, que pode... ninguém sabe qual é a consequência de quem pegou Covid. E para agravar a situação, nós não temos feito aquilo que era essencial, é colocar dinheiro na mão das pessoas que não têm nenhum dinheiro. Porque, ao contrário do que fala, a pessoa não tem problema de ficar em casa, quarentena e tal, se ela tiver algum dinheiro, se ela puder pedir comida pelo aplicativo, ou se ela tiver como comprar no mercado. Agora, se ela não tem nenhum dinheiro, lembre que 25% das pessoas depende do dia para comer à noite. Então, ela não tem como... O Estado e o município poderiam ter complementado. O ano passado não deu para perceber muito, porque tinha os R$600. Esse ano tem R$200, né? E não é para todo mundo, é para pouca gente. Então, o Estado tinha que complementar. E eu sugeri também uma forma de arrecadar, nova, que era uma maneira de você poder antecipar impostos de 2022, 23, 24, taxas e impostos. Por exemplo, você tem seu carro, deve ter seu carro, você paga IPVA. Se eu te disser que eu faço IPVA do ano que vem pela metade do valor, você anteciparia? Se você tiver algum dinheiro guardado, você fala, eu prefiro antecipar, porque eu vou ganhar com isso, já que não tem juro, né? Ou IPTU, ou outros valores, né? Mas eles não conseguem fazer. Isso não causaria um problema para o futuro? Porque se você, vamos dizer, dá um desconto de 50% no IPVA para daqui 2 anos, você, primeiro que não vai receber mais, que você já recebeu isso, não vira uma bola de neve. Eu já tinha visto uma entrevista sua falando a respeito disso, mas veja bem, mas não ficou muito claro como é que soluciona no futuro. No futuro, a economia, nós vamos supor que ela não esteja como hoje, né? Agora, hoje, nós estamos passando por um perrengue enorme. As pessoas mais humildes, elas não têm o que comer. Elas estão dividindo as cestas básicas que um ou outro ganha.
Nós precisamos colocar dinheiro na mão dessas pessoas. Então, se você não tem dinheiro novo, o governo federal tem um formato, ele imprime dinheiro e rola dívida. O governo estadual e o municipal pode fazer isso. Não é trivial, não é comum. Mas eu diria, se você está passando por uma emergência, esta é uma emergência. É melhor que você tenha o problema daqui a 2 anos, porque se a economia for crescer 7, 8, que depois que acabar a pandemia, todo mundo vacinado, a economia tende a ir muito rápida, porque você sai de um patamar muito baixo, tá? A economia tende a ir muito rápida. E você compensa, e você cria outros mecanismos de novo, né? O que acontece é que não dá para ficar parado, esperando apenas o dinheiro do governo federal ou um milagre. O que eles estão esperando é um milagre. Na verdade, no caso do Dória, não é nem milagre. O milagre dele já está feito. Ele vai renunciar ao mandato, né, no começo do ano que vem, e ele vai dizer, olha, eu deixei tudo pronto lá, mas o vice não conseguiu completar, enfim, não deu certo. Infelizmente, ele atrapalhou o final do governo. Eu deixei tudo arrumado lá para dar o maior aumento. Lembra que ele falou que ia pagar o maior salário policial do Brasil? Ele disse isso umas 50 vezes. Aí ele não deu nenhum reajuste, ao contrário, ele está tirando valores dos funcionários públicos aposentados. Ele aumentou a alíquota da Previdência. Então, todo mundo hoje ganha menos do que ganhava 2 anos atrás. Todo servidor público aposentado. E aí ele vai dizer, olha, eu fiz tudo certo, mas eu tive que renunciar para ser candidato e salvar o Brasil, né, do Bolsonaro. Então, aí o vice que ficou no meu lugar não cumpriu, não conseguiu cumprir as coisas que estavam programadas, como, por exemplo, dobrar o salário dos policiais. Então, ele tem uma cara de pau que não há solução. É diferente de uma pessoa que mente uma vez ou outra. Então, por isso que eu estou dizendo para você, nós temos que encontrar algum meio de dar soluções imediatas. Eu tenho dito para as pessoas que nós estamos ainda experimentando a ponta do iceberg. O iceberg não explodiu ainda. A explosão vai se dar quando uma família tiver fome, quando um pai de família, passando por toda a humilhação do mundo que ele está passando, sem emprego, sem poder sair de casa, sem nada, sem transporte, com os impostos aumentando. Se nós forçarmos essa pessoa a ter fome, o filho dele a ter fome, ele não vai ficar quieto. Nós vamos ter manifestações graves, elas começam por qualquer coisa. Você está vendo agora na Colômbia como é que é feito rapidamente. Um assunto qualquer explode um barril, e aí vão falar, mas ninguém avisou. Pois eu estou falando isso há 2 anos, né, praticamente. Cada passo que ele está hoje, agora ele começou, por exemplo, a limpar os corrimões de metrô e de ônibus. Aliás, só de metrô, de ônibus ele não fez ainda. Já faz 1 ano e meio que nós estamos falando isso. Quantas vidas podiam ter sido poupadas, né? Quando você se predispõe a ir para um lugar público, para ir uma função pública de prefeito, governador ou presidente, você tem que estar preparado para antecipar situações futuras. Então, como você mencionou, e daqui a 2 anos, quando a pessoa não tiver o IPVA, vamos encontrar outra forma. Agora, eu não vou ficar esperando. Você se recorda naquele episódio do caminhoneiro que você até citou aí? Se eu ficasse esperando a solução dos caminhoneiros, nós podíamos estar com greve caminhoneiro até hoje, né? Então, assim, quem quer ser dirigente público, quem quer ter uma função de governador, prefeito, presidente da República, ele não pode esperar a realidade, ele tem que se antecipar à realidade. Um pouco, o senhor falou a respeito do dinheiro, né? Que o dinheiro, de alguma maneira, o governo federal mandou para os estados. O senhor considera que foi bem gasto o dinheiro que o governo federal mandou para o estado de São Paulo? Muita coisa não foi bem gasta, né? Por exemplo, nós compramos testes para Covid, testes frágeis, que não identificavam se a pessoa estava com Covid ou não, só um percentual pequeno. Isso é um dinheiro tolamente, né? Porque existem maneiras de você fazer o teste com, por exemplo, a tomografia de pulmão, que identifica milimetricamente. Então, você comprar milhões de testes que não são muito úteis, não é uma compra muito bacana. Eles compraram várias vezes produtos em empresas que não tinham experiência. E eu sei como funciona isso. O governador tem uma síncope, ele fala lá para o secretário, se vira, precisamos urgente, corre e tal. Aí aparecem lá uns caras vendendo, por exemplo, respirador, como é o caso dos respiradores que foram comprados, alguns respiradores completamente ultrapassados, que não se usa mais. Os respiradores modernos, eles são eletrônicos. Eles injetam oxigênio
na proporção do que você precisa, e não automaticamente. No começo compraram respiradores mecânicos, que não têm essa mesma eficiência. Certamente sacrificaram pessoas. Nem vou falar do hospital de campanha. O hospital de campanha é um escândalo. Você se lembra por que foi feito o hospital de campanha? Porque todo mundo viu na China os hospitais de campanha sendo construídos e falaram: ah, lá eles fizeram em uma semana, vamos fazer também aqui em uma semana. E montaram umas barracas no formato de hospital de campanha. Tanto que não tem mais nenhum hospital de campanha. Tem hospital de campanha que foi montado aqui em São Paulo que não atendeu nenhuma pessoa. Você imagina o gasto, sabe? Se calcula quanto é que custa um hospital de campanha. Usaram verba do SP Eventos, do EMB, para fazer os hospitais de campanha, porque eles tinham concorrência já armada para fazer eventos com todos, enfim, usaram para poder cobrir isso. Calcula o quanto saiu esse preço dessas coisas, né? Passar a logística em tudo, fazer banheiro. Tem cenas aí, se você voltar na internet, vai ver aí as cenas da chuva dentro dos hospitais de campanha. Parecia um aquário, né? Claro, não deu para ser usado. Eu não estou dizendo que isso foi feito por malandragem, isso foi feito por incompetência, né? As pessoas não sabiam como agir. Veja, na hora do mar bom, qualquer marinheiro se vira com uma canoa. Mas quando tiver tormenta, tempestade, quando você pegar uma turbulência, todo mundo quer um comandante experiente, alguém que tenha passado por situações difíceis, não é? Nós demos azar, pegamos uma constelação de prefeito, governador, enfim, todo mundo sem muita experiência. Eles foram reagindo por instinto, né? Um fala uma coisa, outro fala outro, e aí lembra que teve rodízio de carro, placa sim, placa não. No dia seguinte, volta atrás. Aí retira ônibus de linha. Hoje tiraram os ônibus de linha. Aqui em São Paulo, só na capital, nós temos 17 mil transportadores escolares, os pirueiros, que a gente fala carinhosamente, né? Que estão sem nenhum serviço, há 2 anos praticamente, sem nenhuma renda. Será que não dá para contratar essas pessoas e fazer, por exemplo, linhas com eles para transportarem pelo menos as pessoas com mais idade, para que elas se contaminassem menos, né? Umas linhas especiais, os aplicativos, quantos aplicativos estão sem nenhum serviço? Basta dizer que nós estamos praticamente há 2 anos sem nenhuma aula. As crianças pobres de São Paulo não têm aula. É mentira que tem aula online. Isso é só para quem tem computador, para quem tem Wi-Fi, para quem tem, enfim, condições. O grosso da população, ele tem um celular do mais simples. E esse celular é para 3 filhos. É impossível ter aula, né? Não adaptaram ainda as escolas para receber, quando acabar essa situação, como vai ser o pós essa situação? Por exemplo, demoraram 1 ano e pouco para vacinar os policiais, os professores. Como é que você pode voltar à aula se não tem professor vacinado? Tem várias cidades que não tem vacina para professor. Então, foi uma sequência de equívocos, né? Mas como eu tenho o episódio da vacina, vai ficar o dono da vacina, o Dória Butantan, tal, enfim, o resto está todo dentro desse negócio. Só o tempo vai mostrar os equívocos, né? O equívoco mais fácil é o seguinte: como é que São Paulo pode ter mais mortes por habitante do que Alagoas, do que Sergipe, do que o Acre? Qual é a explicação? São Paulo tem menos recursos que esses estados? Claro que não. Então, por que a imprensa pouco fala? Como é que o senhor considera? E aqui vou fazer 2 provocações de imprensa. Uma eu já vou ler, mas antes disso, por exemplo, o número de morte por milhão de São Paulo, ele é gigantesco, ele é muito grande. 1/4 das mortes, praticamente 1/4 das mortes no Brasil aconteceram em São Paulo. E São Paulo não tem 1/4 da população brasileira. Como é que explica isso? Por que a imprensa não foca isso? O senhor acha que, de alguma maneira, esse ódio de parte da grande imprensa brasileira em focar críticas exclusivamente ao presidente Bolsonaro criam uma lacuna de falta de crítica a seus adversários, no caso, o governador Dória? Um pouco é isso, claro. Você tem uma imprensa nacional, a imprensa nacional, as grandes redes são nacionais. Naturalmente, elas estão focadas no presidente Bolsonaro, nos erros dele, enfim. Mas eles
também existe um segundo componente. Você sabe que esse ano, por exemplo, o Dória aumentou 80 ou 90 milhões na verba publicitária do governo do Estado. Você tem alguns programas famosos nas principais redes que você vê, aparecem 3 comerciais de São Paulo. Tem comercial do Butantan. Você já tinha visto algum comercial do Butantan? O Butantan, ele não vende para ninguém privadamente, então qual é a vantagem de fazer comercial? Então, é claro, o governador tem o peso da máquina pública, Sabesp, por exemplo, né? E todos esse peso contrapõe o fato de que o presidente havia retirado publicidade dessas empresas. Naturalmente, a pessoa encara com mais ou com menos, digamos assim, furor, né? Uma coisa mais ou menos. Não é que é todo mundo, porque também ele sofre crítica, claro, mas proporcionalmente, em São Paulo, se alguém me dissesse que o governador de São Paulo, veja bem, eu vou perguntar para você, ou para todos que estão nos ouvindo, reduziu o imposto, o ICMS, dos combustíveis de avião, 50% em São Paulo, na gestão do Dória, e aumentou o combustível dos ônibus e dos caminhões. Isso é indefensável. É indefensável. Você aumenta o imposto das pessoas pobres e abaixa o imposto das pessoas ricas. Porque, claro, que a maioria das pessoas que tem ou que anda de avião tem uma condição mais privilegiada. Mas você não ouve falar sobre isso. Nós aumentamos imposto de remédios, vários remédios, de transfusão de sangue, de hemodiálise, enfim. Aí, agora, recentemente, ele tinha aumentado o imposto de carne e leite, e aí ele foi pressionado pelos produtores e voltou ao patamar anterior. Pois eles tiveram a cara de pau de obrigar as entidades a ir lá agradecer a redução do imposto. Na verdade, eles enfiaram o bode, tiraram o bode e todo mundo teve que agradecer. Então, mas não adianta também você constatar, né, e não falar. Então, o nosso papel nós estamos falando para as pessoas, olha, é um escândalo. Né? Falando aqui, ó, ainda da atuação da imprensa de maneira geral, e eu considero que a grande imprensa paulistana, de alguma maneira, ela prejudicou diversos candidatos na última eleição para a Prefeitura de São Paulo, porque ela elegeu 2 queridinhos, 2 contrapontos, quase que desde o início, dando muito mais espaço. Um dos prejudicados, na minha opinião, já falei isso publicamente, foi sua candidatura em termos de exposição no que a gente chama, vamos dizer, do espaço não obrigatório, né? Tinha muito mais destaque para a candidatura do Boulos e do atual prefeito, do Bruno Covas, do que de diversos adversários. Mas vou fazer uma pergunta aqui, ó. Folha de São Paulo, do último dia 6 de maio. Obras eleitorais de Márcio França viram elefante branco e alvo de investigação em São Paulo. Essa é a manchete. Aí a sublegenda, né, a parte de baixo ali, gestão Dória suspendeu construção de creches. Empresas dizem que pagamentos pararam de ser feitos. Não tem aqui pelo menos um desequilíbrio nessa manchete, onde chama a obra de eleitoral e só explica que quem parou de pagar foi o Dória, na sublegenda, onde infelizmente 80% dos brasileiros, a maior parte das vezes, nem leem? Tem matérias, como nós estávamos falando há pouco, que elas ultrapassam o limite do mínimo necessário, né? Elas passam a ser vergonhosas. Esse título dá vergonha alheia. Qualquer um que ler o título e ler a matéria vai entender o seguinte: eu autorizei, como governador, dei uma sequência, o Alckmin lançou um programa para fazer 1.000 creches. Ele deve ter construído 700, eu autorizei 300 na sequência do governo. Algumas dessas obras, aliás, a maioria das obras que nós deixamos, o Dória, quando assumiu, suspendeu os pagamentos. Disse que ia fazer auditoria, enfim. As obras foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa, onde o Dória tem maioria. Todas as contas foram aprovadas. E aí, naturalmente, parou a obra 1 ano, 2 anos. Quando ele foi retomar a obra, aí
o empreiteiro deve ter dito, olha, eu já não quero mais aquele valor, porque agora a obra está deteriorada, enfim, teria que fazer uma sequência de coisas. Ele também não fez. E eles paralisaram diversos hospitais, obras, ambulatórios, repasses para ampliar, por exemplo, essa área de ciência e tecnologia, eles cortaram, né? Alegando que não tinha lastro orçamentário. E aí o título da matéria sai desse jeito, que é uma vergonha para o jornalista, né? Na verdade, escrever dessa maneira, obras eleitorais, porque qual seria a obra eleitoral? O que eu faço? Deixo de fazer creche na época da eleição, então? Quer dizer, se foram feitas 1.000 creches, se 17, eventualmente, eles tinham algum tipo de suspeita da obra, eles que fizessem a investigação da obra, mas não parasse a obra, porque você tem mecanismos depois de você punir a empresa se ela fizer alguma coisa errada, né? Além disso, as obras são fiscalizadas pelo atual governo, cujas pessoas são as mesmas do governo anterior, porque os técnicos não são diferentes, os técnicos você não troca, né? Então eles são os mesmos. Além do que, no caso do governo de São Paulo, é um governo tão arrumado, eu entreguei para o Dória 17 bi de bola, como diz o Ciro Gomes, né? 17 bilhões nós passamos para o governo do Dória, 10 bilhões soltos. Então ele teria recurso para fazer o que ele bem entendesse. Mas ele quis fazer aquela coisa da política. Olha, tudo que foi, por exemplo, no litoral de São Paulo, ele reduziu, ele aumentou o valor de ICMS de peixes e crustáceos, cobrou de todos os restaurantes, quase 5 anos que ele supõe estar atrasado de pagamento de ICMS de pescados, né? Então pode ter sido só coincidência, mas ficou uma sensação que foi uma coisa meio assim, de picuinha, né? E aí as pessoas sofrem, claro. Então esse título é um bom exemplo desse padrão, né? Infelizmente, eu concordo plenamente aí que tem uma parte da grande imprensa aí que está passando vergonha diariamente. Mudando de foco e já falando agora das eleições... Se você me permite... Pois não. Permite uma parte só? Sempre. Vamos lembrar da cronologia. Em outubro ou novembro de 2019, quando começou a surgir a pandemia, o Dória fez um grupo com 50 jornalistas, aliás, 50 empresários e vários jornalistas pagos, os jornalistas pagos pelo governo de São Paulo, pela engenharia do governo de São Paulo, e foram à China. Ficaram na China 15 dias para inaugurar um suposto escritório paulista na China. Ninguém percebeu que as pessoas estavam de máscara lá, porque eles foram a Xangai, que é a cidade maior perto do epicentro da doença. Se tivessem apenas percebido que as pessoas estavam de máscara, teriam vindo para cá, no final de 19, e tomado alguma providência. Então, é que, no fundo, é como nós falamos, se a imprensa se sente dependente da pessoa, ele acaba, de algum jeito, tendo uma certa parcialidade, né, na análise dos fatos. Complicado, vamos lá. Falando das eleições do próximo ano, as primeiras pesquisas e as mais recentes apontam aí o que eu imagino que possa ser um aperto no seu coração e no coração do governador Geraldo Alckmin. A última pesquisa, se não me engano, Paraná Pesquisas, aponta Alckmin com em torno de 20% e o senhor em segundo lugar com 15%. A gente sabe da amizade, do respeito e até do imbróglio político que o Alckmin ficou na última eleição, onde ele teve que, num primeiro turno, dividir apoio, né, entre Dória, que era do seu próprio partido, e o senhor, que era o vice dele, que tinha assumido o governo de São Paulo. Como é que fica uma situação dessa de ter Geraldo Alckmin como possível adversário? E, para além disso, o senhor deu uma declaração recente que, se ele, caso optasse de ir para o PSB, seria muito bem recebido, poderia ser até o cabeça de chapa. Explica um pouco essa dinâmica política aí. O Dória, se você conhece, ele fez isso com o Alckmin, nos chateou, porque o Alckmin era o candidato a presidente da República do partido dele, né? Mas eu tinha muita consideração por isso. E agora o Dória está levando o vice-governador para filiar ao PSDB, para, na verdade, dar uma segunda rasteira no governador Alckmin. Então, o Alckmin é uma pessoa respeitada, idônea, mas ele não tem legenda no PSDB. Né? A legenda, quem controla o partido em São Paulo é um rapaz, um jovem, que é secretário do Dória,
e que, na verdade, serve de uma espécie de boca de aluguel do Dória. Ele põe o rapaz para poder falar as coisas que ele não quer falar publicamente. Eles sugeriram ao Alckmin, para o Alckmin ser candidato a deputado federal, que era o máximo que ele conseguiria hoje em dia, era ser deputado federal, porque está com muita idade, enfim, como ele falou, vocês se recordam do ex-governador Goldman, ele disse que o Goldman estava muito velho, que velho tinha que aposentar, colocar um pijama, enfim, são os conceitos dele, ninguém vai mudar. Ele chamou os aposentados servidores públicos de vagabundos, porque servidor público, quando faz um concurso, trabalha o período que ele fica trabalhando e depois ele tem direito à aposentadoria. Ele acha isso um absurdo. Ele fala que a pessoa tem que trabalhar para sempre. Porque ele trabalha para sempre, como é que os outros podem parar? Né? Claro, ele tem a empresa dele. Então, na empresa dele é diferente de um servidor que vai, um policial que vai todo dia para a rua se expor lá e ficar naquela tensão que existe no serviço público, numa segurança pública em São Paulo. Né? Enfim, as regras são essas. E os conceitos do Dória não vão mudar, porque ele não é mais um jovem, então ele não tem mais como mudar o seu pensamento. E nesse caso, o que eu falei para o Alckmin é assim, nós vamos fazer todo o esforço para que nós possamos sair juntos. E pelo respeito, naturalmente, que eu tenho por ele, a decisão dele será que eu respeitarei. Ele não está convicto ainda não, porque ele é fundador do PSDB, né? Ele é a ficha número 7, sempre fala isso. Ele tem muita dificuldade de deixar o partido e acho que se ele não sair do partido, ele não vai ser candidato a nada, lamentavelmente, porque ele é um homem experiente, não é? Um homem, num momento como esse, um médico como ele, poderia estar ajudando bastante. E agora, ele pode também migrar para outro partido e aí, eventualmente, a gente está junto, né? Numa condição de poder, talvez, juntos, ter mais chance, porque você vai lutar contra uma máquina. Eu escrevi outro dia, o governo do Estado tem o dinheiro que você já percebeu, uma parte da mídia simpática a isso. 500 prefeituras e 645 estão na base de apoio deles. Eles têm 20 partidos, têm 100 deputados, enfim. E nós temos só a verdade. Agora, vamos ver que peso que tem isso. Não é incomum no Brasil pessoas que estão em estruturas menores surpreenderem eleitoralmente. É por isso que, quando faz pesquisa nessa mesma aí, tem variáveis que eu estou na frente do Alckmin, tem variáveis que eu estou... Normalmente eu ganho do governador Alckmin aqui na capital, no ABC, na Grande São Paulo e no litoral de São Paulo. E o Alckmin ganha em todo o interior. E fora isso, ainda tem o candidato que vier a ser apoiado pelo presidente Lula, que tem aparecido sempre bem, porque já disputou a presidência da República, enfim, que é o Haddad, mas ele não tem ainda também certeza se vai ser ou não candidato. O candidato do Dória, o Dória é conhecido aí no interior, em algumas cidades, como governador gangorra. Quando ele chega numa cidade, o prefeito sai da cidade para não ficar perto dele, porque toda a imagem que está junta hoje queima muito o filme da política, né? Dória tem uma rejeição próxima de 70% no estado de São Paulo, é uma rejeição pesada. Agora, ele vai ser candidato à presidência. O candidato dele em São Paulo se chama Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, que tem atuado junto com ele, e ele tem sido correto com o Rodrigo, e tem dito para todo mundo, a candidatura vai ser a do Rodrigo, ele vai ser o candidato. Então, quem gosta do Dória vai ter que votar 45 para eleger o Rodrigo Garcia. Parece impossível, você diria, mas eu não conheço ninguém que vota. Sim, mas na campanha passada também aconteceu aqui na capital, você se recorda, houve o episódio do Bruno, naturalmente a doença, o anúncio da doença, de uma doença grave que ele foi acometido, que está até hoje lutando contra ela, cria uma comoção e com isso ele conseguiu chegar ao segundo turno e ao final ser vitorioso, né? Então, a verdade é assim, a política nem sempre você ganha. Você sendo candidato, você expõe a sua verdade, que é a que você acredita. E a decisão é da população. Naturalmente, se a população entender que o Dória tem que ficar mais 4 anos mandando em São Paulo, tem que votar 45 no Rodrigo Garcia. Última abordagem para a gente já ir para o encerramento do nosso quadro aqui, do nosso programa. O PSB é um partido que hoje em dia é difícil a gente dar nomenclatura, mas a princípio a gente fala centro-esquerda, né? É um partido de centro-esquerda e que tem sinalizado com possibilidade de apoiar
o ex-presidente Lula numa possível e natural candidatura à presidência da República. Qual que é a sua postura em relação a isso, sabendo que há uma grande rejeição nesse imbróglio? E, principalmente, sua postura em relação ao Lula sendo positiva, de certa maneira, a sociedade hoje que só enxerga branco e preto, não tem mais tons de cinza entre uma coisa e outra. Então, se for pró-Lula, é petista, vão chamar o senhor de petista. Se for contra, vão chamar de bolsonarista. O Márcio França é o quê? Olha, eu costumo falar que eu não sou nenhuma coisa nem outra, né? Eu não sou mais uma criança, eu venho de 40 anos de vida pública, né? E tenho orientado as pessoas que é um equívoco. A grande maioria não é nem de um lado nem do outro. A grande maioria está aí ao centro, é mais ponderada. Por exemplo, quando eu entro num bar ou na internet, no Facebook, e eu vejo alguém xingando, um de ladrão, outro de corrupto, outro de assassino, enfim, eu não fico batendo boca. Eu deleto e vou para outra. Quer dizer, se eu entrar num bar e tiver duas pessoas gritando, porque um é do Lula, outra do Bolsonaro, e querendo brigar, eu não vou lá no meio separar, não. Eu vou simplesmente fazer meu caminho, porque eu acho isso uma bobagem, sinceramente, sabe? Acho que, assim, as pessoas todas têm qualidades e defeitos. É evidente que nesse quadro atual do Brasil existem dois líderes populares. Dois líderes, não existem três. Do ponto de vista de líder popular, que possa colocar 1.000 pessoas, se o Lula disser que vai a um campo de futebol, vão ter 1.000 pessoas lá. Se o Bolsonaro disser, vão ter 1.000 pessoas lá. Então são líderes populares. É inegável, só não enxerga quem não quiser. Agora, do ponto de vista do meu partido, nós já tivemos eleições que nós fomos com o Lula e já tivemos eleições que nós não fomos, né? Aliás, na reeleição do Lula, por exemplo, eu derrotei o Eduardo Campos, que era meu grande amigo, né? E que, aliás, tinha pensamentos diferentes dos meus em algumas coisas, mas nós derrotamos no voto e nós não fomos com o Lula naquela eleição, por exemplo. Mas isso ainda vai ficar para julho do ano que vem, porque o quadro atual praticamente tem 2 candidatos e mais o Ciro. E aí um monte de nome de gente que fala que quer ser candidato, mas que não tem consistência ainda de uma candidatura, né? Eu sei que na campanha passada eles diziam que eu era Márcio Cuba. Nessa eleição agora de prefeito, disseram que eu era Márcio Naro, do Bolsonaro. Então, eu já me acostumei com essas posições de que as pessoas acham que você ter uma posição de encontrar qualidades, né? Me perguntaram uma vez de sopetão o que eu achava de cada nome assim, foram falando nome. Por exemplo, Lula, eu falei um líder nacional. O Bolsonaro, eu falei autêntico. Aí, não sei quem, Mário Covas, eu disse um ídolo pessoal. Quer dizer, cada um tem algumas pessoas que você interpreta com uma palavra. Eu não tenho a ótica, eu respeito muito a democracia. Se a pessoa está eleita, ela está eleita. Nós vamos procurar, evidentemente, fazer as críticas. Vocês sabem, publicamente, naquela eleição passada de governador, existiam só 2 nomes do segundo turno. E muita gente me falava, você não vai votar no Bolsonaro? Fala Bolsonaro que você ganha. Eu não vou falar, porque não é o meu candidato, não vou falar. Mas tem uma vantagem, eu também não vou trair, né? E o Dória falou e traiu. Então eu pergunto, o que vale mais? Uma pessoa que você sabe que não pensa como você, mas é leal aos seus pensamentos e que não quer o teu mal? Ou alguém que, na verdade, finge que está com você apenas para poder tirar algum proveito da situação? Se depender de mim, eu vou continuar assim. Eu nunca fui de outro partido. Eu estou há 40 anos aqui, praticamente 39 anos no mesmo partido, né? Então, é o que eu acredito. Quando as pessoas perguntam, porque muita gente confunde hoje em dia com a história do socialismo, as pessoas citam sempre o exemplo da Venezuela e de Cuba, que são 2 exemplos de regimes comunistas, não tem nada a ver com socialismo, né? As pessoas têm que citar a Espanha e Portugal. Se você for a Portugal hoje e achar que está ruim, é lá que está hoje um presidente socialista governando, né? E eu acho que nós todos que somos pessoas de sensibilidade, a pessoa classicamente no mundo tem 2 formas de ver. E nenhuma delas está errada. Uma é mais individual. Você acha que você vai ter a solução das coisas e você toma conta da sua vida, do máximo da sua família, e o resto que se dane. Se a pessoa está passando frio, fome, se tem gente na rua. E tem pessoas que se incomodam com isso.
Eu estou nesse lado que se incomoda com isso. Me incomoda. Eu venho de uma família com alguma condição financeira. Meu pai era médico, então tinha um padrão. E eu me incomodo até hoje quando eu vejo essa quantidade de pessoas nas ruas, passando frio. Eu acho que isso não é normal, isso não está certo, isso tem solução. E acho que, de verdade, a solução é da política. Mas eu respeito quem pensa diferente, quem acha que a pessoa é só vagabundo, só tem bêbado, não sei o que lá, não passou por esses problemas, né? Eu penso que a gente devia ser mais condescendente. Falei outro dia, postei o Papa Francisco usou uma expressão que eu gosto muito. Ele falou, dividir as suas coisas não é dividir o bem material, é dividir o seu conhecimento, dividir sua gentileza, dividir seu carinho, seu abraço, é o que tem de mais cristão no mundo. Não tem nada a ver com outra coisa. Então eu me sinto assim e me sinto com essa necessidade. É assim que eu vivo feliz e é assim que eu vou continuar sendo. Governador, eu quero agradecer mais uma vez. E eu sempre gosto de agradecer a equipe, né, a assessoria que faz a ponte, que marca, que fica aguentando a gente, né, cobrando quando que vai ter entrevista, quando que consegue e tal. Então eu agradeço nominalmente o Ranier, mas em nome dele toda a sua equipe aí, sua assessoria. Obrigado por essa grande entrevista e tenha certeza que a gente, né, nós somos uma emissora muito menor do que esses grandes veículos nacionais, mas com a nosso pequeno tamanho, mas a nossa grande coragem, a gente vai continuar dando espaço a todos, promovendo os debates como fizemos em outras vezes. Já programamos agora uma série de debates entre pré-candidatos em diversos níveis aí, justamente para dar oportunidade para a população conhecer um pouco mais e não ficar só naqueles poucos, parcos e muitas vezes injustos minutos dos horários eleitorais. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo posicionamento, suas considerações finais. Bom, um abraço a vocês, que a gente possa ter aí esse ano, que é um ano que está passando muito rápido, né? Estamos fechando os olhos, já está... Dia das Mães já passou, daqui a pouco festa junina, que não vai ter, e aí já é Natal, né? Já vai começar a tocar música de Natal. Então, pelo menos que nos preparemos, né, para termos 2022 com muita luz, para poder, de fato, garantir que as pessoas possam ter trabalho, né, que é o trabalho que premia as pessoas, né, que querem trabalhar, e que a gente possa viver melhor num Brasil tão lindo como o nosso, onde essas posições assim que são mais extremadas possam voltar ao tamanho delas, né, a minoria do país. É isso, um abração. Muito obrigado, voltamos diretamente ao estúdio do nosso querido, competente apresentador Gil Latoreira, é com você.